Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, edição de sexta-feira, dia 6 de março, né? Vamos aqui, né, falar sobre a rodada de ontem da NBA, rodada longa, rodada cheia, quinta-feira recheada de bons jogos, vamos passar por cada um deles. Antes de começar, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Estamos aí rumo aos 100 mil inscritos, né? Então, se você puder se inscrever, agradeço muito. Não se esqueça também de conferir as promoções da Centauro. Centauro sempre aí com ótimas promoções para vocês, né? Tênis, camisa, short, né? Sunga, que mais? Luva de boxe, bola de basquete, bola de futebol, bola de tênis. Cara, na Centauro você acha de tudo, cara. É uma coisa impressionante, né? Um acervo esportivo dos mais vastos no mundo, tá? E usando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% nas suas compras. Então aproveita, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Vamos lá então, galera, vamos começar, né? E agora que eu reparei que eu tô parecendo um caminhoneiro, né? Com essa skinzinha, né? Pô, essa camisa com esse boné não ornou, né? Eu vou botar o bonézinho pra trás, porque eu acho que eu fico menos caminhoneiro, né? Aí eu fico um caminhoneiro maneiro, né? É um caminhoneiro maneiro. Cara, tava muito caminhoneiro. Meu Deus do céu. Enfim, cara, vamos aqui começar essa bagaça, roda a vinheta. E aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Vai! Beleza, pessoal, vamos aqui então. Deixa eu botar aqui na tela. Põe na tela, Perceval. Pô, fazia tempo que eu não imitava o Marcelo Rezende, hein? Inclusive, saudades, Marcelo Rezende. Descansa em paz. Gostava. Põe na tela, Perceval. Era muito foda. Muito foda. Enfim, vamos lá, galera. Vamos começar aqui, né? Com o jogo que abriu a rodada de ontem, que foi Dallas Mavericks e Orlando Magic, né? A volta de Cooper Flagg. Né? Cooper Flagg que ficou fora, né? Por um bom tempo, por conta de lesão. Ele teve o seu retorno ontem. Voltou bem, fez um bom jogo, né? Quase garantiu a vitória para Dallas, né? Teve aquela sequência no final absurda, onde ele meteu um toco e no contra-ataque conseguiu uma end-one surreal, né? Só que, pro azar dele, na última posse, o Jalen Suggs encontrou o Wendell Carter Jr., que, né, conseguiu o game winner. Mais um game winner do Wendell Carter, né? Ele que já tinha conseguido um game winner contra o Lakers recentemente. Ontem conseguiu mais um e garantiu a vitória de Orlando por 115-114. Magic chegando à sua 33ª vitória na temporada. Né? Uma vitória importante para manter o Magic ali na cola dos Sixers e também para abrir um pouquinho de vantagem para o Hornets, que tá ali, né, já buzinando na traseira de Orlando. Então foi importantíssimo vencer ontem. E para Dallas, mais uma derrota, né, o time que tá tancando, perder nunca é ruim, né? Nunca é ruim. Hoje, inclusive, Dallas enfrenta o Celtics no back-to-back, um jogo que vai pôr frente a frente pela primeira vez Cooper Flagg e Jason Tatum. Né? O Tatum volta hoje de lesão, depois de quase 300 dias afastado. Vai voltar e vai voltar enfrentando o Cooper Flagg, que já falou várias vezes que tem o Tatum como uma das suas inspirações. Né? Os dois são de Duke, então eles têm essa ligação, né, universitária. E vai ser bacana, cara. Vai ser bem bacana ver o encontro dos dois, né? Muito bom ter o Tatum de volta. Inclusive o Tatum, que foi o jogador que eu usei de comparação pro Cooper Flagg no meu vídeo de scout, né? Vocês devem se lembrar que eu comparei o Cooper Flagg ao Tatum e a uma versão mais atlética do Larry Bird, né? A do Larry Bird foi meio exagero, mas a comparação com o Tatum eu gosto. Eu acho que ela
ela se sustenta bem até hoje. Inclusive, duas comparações que eu me orgulho muito de ter feito foi a comparação do Cooper Flag com o Tatum e a do Wembanyama, que eu comparei ele a uma versão turbinada de um Porzingis com Gobert, né? Eu lembro de ter falado que o Wembanyama é uma mistura do Porzingis com Gobert, e de fato é, né? Ele tem o espaçamento e a mobilidade do Porzingis, com a parte também de ser mais saudável do que o Porzingis. Não que o Wemby seja um poço de saúde também, né? Porque machuca direto. Mas em comparação ao Porzingis é um abismo de diferença. E ele tem a proteção de aro, a capacidade de geração de tocos, de contestação do Gobert, né? Então é outra comparação que eu gosto bastante. Mas enfim. Inclusive, em breve começam os meus scouts dessa próxima classe, tá? Inclusive, nesse mês, acho que até semana que vem já deve sair o meu primeiro prospecto analisado, tá? Os scouts do draft da NFL também já começou, né? Já fiz alguns vídeos falando sobre os principais quarterbacks e tal. Mas a partir de semana que vem também vão sair scouts mais recorrentes, né, do draft da NFL, que tá chegando, né? O draft da NFL já tá aí. O da NBA vai demorar ainda, mas os scouts já vão começar também semana que vem, tá? Enfim, boa vitória no Magic, derrota já esperada do Dallas, que, como eu já falei, está tancando. Ou seja, perder faz parte da rotina. Aí a gente teve, né, por falar em tanque, né, a gente teve o duelo do tanque, Utah Jazz contra o Washington Wizards, né, o jogo que marcou a estreia de Trae Young com a camisa do Wizards, né, ele jogou ontem, jogou ali seus minutinhos. Teve bons momentos, conseguiu alguns bons highlights, mas claramente fora de ritmo, vai demorar ainda pra ele pegar no tranco. É esperado que o próprio Anthony Davis talvez faça sua estreia nas próximas semanas também, tá? Pode ser que o AD estreie pelo Wizards ainda nessa temporada. Eu, se fosse o Wizards, não faria isso, porque corre risco do Wizards começar a ganhar jogos, né? Então, se eu sou o Wizards, eu seguro o Anthony Davis e seguro ao máximo a minutagem do Trae Young, né? Mas aí é o que eu faria, não sei se o Wizards vai seguir isso. Mas ontem teve a estreia do Trae Young, foi legal ali, igual eu falei, claramente fora de ritmo, mas ele conseguiu ali algumas boas jogadinhas. No fim, o Jazz foi quem saiu vencedor, né? Vitória por 122-112. A Zaya Collier e o Ace Bailey foram os grandes destaques, né? O Ace Bailey teve o seu primeiro jogo de 30 pontos na carreira, foram 32 ontem, né? Jogando muito bem. E o Isaiah Collier veio para 27 pontos e 11 assistências. Boa temporada do Isaiah Collier, inclusive, tá? Tá passando meio abaixo do radar, mas ele vem fazendo uma temporada bem boa. Vale também destacar o jogo de 20 pontos do novato Julian Reese, né? O Julian Reese, que é irmão da Angel Reese, né? Estrela da WNBA. Ontem ele foi bem pra caramba, cara. Meteu um 18-20, tá? 18-20 pro Julian Reese, seguindo os passos da irmã, né? Ambos aí reboteiros de alto nível, né? A Angel Reese, ela é comprovada, né? Uma reboteira absurda. E o Julian Reese mostrou ontem um potencial bem interessante. Inclusive, teve uma cena bem bacana, né, da Angel Reese ali na beira da quadra, chorando, né? Vendo o irmão dela na NBA. Deve ser uma conquista muito foda, né? Pra família. Né, ver os dois filhos brilhando no basquete profissional, no mais alto nível do basquete profissional. Né? O Julian Reese na NBA e a Angel na WNBA, né? Deve ser muito foda. E foi muito foda, foi muito bacana mesmo a cena, ela chorando, emocionada, foi muito, muito da hora. Enfim, boa vitória do Jazz, boa sim, né? Não é boa pro tanque, mas venceu. Alguém tinha que vencer esse jogo. Acabou que o Jazz venceu e o Wizards sofreu sua 46ª derrota, piorando ainda mais a sua campanha. O que é bom pro Wizards, né? Aí a gente teve o Miami Heat batendo o Brooklyn Nets por 126-110 numa noite absurda do Kelly Oubre, né? O nosso querido Kelly Oubre, que, né, é o queridinho do Spoelstra, né? Spoelstra ama o Kelly Oubre. Ontem o moleque destruiu, cara. Simplesmente 16 pontos, 11 rebotes, 7 tocos com 5 roubos de bola, cara. O Kelly Oubre ontem, ele se tornou o líder
né, o recordista de roubos mais tocos em um jogo na história do Miami Heat, tá? Nenhum jogador na história do Heat teve um jogo com tantos tocos e roubos de bola como o que o Lewar teve ontem. Eu acho que o que mais chegou próximo foi talvez o Alonzo Mourning, se não me engano. Então, uma atuação realmente fantástica do Lewar. Eu brinquei, né, que ele é o queridinho do Spoelstra, porque o Spoelstra, vezes sim e vezes, assim, dia sim, dia não, ele tá jogando o Lewar na fogueira. Tá criticando o moleque, falando que ele é preguiçoso, que falta profissionalismo e os caralho. Ontem eu acho que o Spoelstra deu uma aliviada pro moleque, porque o moleque ontem destruiu, cara. Jogo absurdo dele e bela vitória do Heat. 34ª vitória de Miami, 47ª derrota do Brooklyn Nets. Aí a gente teve um dos melhores jogos da noite, que foi Golden State e Houston Rockets, né? Rivalidade da Conferência Oeste, dois times que, né, nos últimos 10 anos criaram uma rivalidade. É verdade que é uma rivalidade que tem um lado bem dominante, né? Golden State leva muita vantagem, né, nos confrontos recentes. Não nos recentes, né? Nos últimos 10 anos o Golden State só bateu no Houston, né? Então é uma rivalidade com um lado, né, sendo bem mais predominante do que o outro. Mas ainda assim é um jogo que sempre tem um climinha quente e tal. E ontem não foi diferente, né? Foi um jogo bom pra caramba, pegado. O Golden State totalmente esfacelado de lesões, né? Jogando com 3 moleques de D-League na rotação, né? Pô, o Warriors ontem, galera, foi pra prorrogação com L.J. Cryer jogando. L.J. Cryer. Duvido que você saiba quem que é esse moleque. Ninguém sabe quem que é ele. Né? O Warriors achou um mano ali que tava passando e falou, você joga? Vem jogar então. Foi isso. E mesmo assim, no momento em que cai um raio, pô, bizarro aqui perto de casa, meu Deus do céu, e mesmo com 3 moleques de D-League, mesmo jogando a prorrogação com um moleque de D-League, o Golden State conseguiu vencer o Houston, que tava completo, né? Tava sem o Van Vliet, né? Mas tá sem o Van Vliet a temporada inteira, né? Tava com o Durant, tava com o Jabari, tava com o Şengün, tava com o Rich Shepard. E mesmo assim, Houston não foi páreo para o Resenha Warriors. A força da resenha, né, fez o Golden State vencer ontem na prorrogação por 115-113. Grandes jogos de Podziemski, de Al Horford. O Gui fez um jogo excelente, inclusive. O Gui humilhou o Kevin Durant, né? Deixou o Kevin Durant no chão. Uma jogada maravilhosa. Jogada maravilhosa do Gui. Gui jogou muito bem. O Draymond Green ontem fez o seu melhor jogo em muito tempo, tá? Em muito tempo, né? Fazendo um trabalho muito bom em cima do Durant, marcando muito bem o Durant e sendo muito efetivo no ataque, achando bons passes, fazendo a bola girar. DeAndre Melton também fez um ótimo jogo. E no fim, vitória do Golden State. O Golden State se mantendo ali no top 8 da conferência. 32 vitórias. E Houston, mais uma vez, decepcionando, né? Mais uma vez, frustrando o seu torcedor, né? Mais uma performance extremamente abaixo, né? Mais uma vez, entregando um basquete dos mais medíocres possíveis. Um ataque extremamente morto, parado, estático, sem ideias, né? Assim, ontem o que se salvou do Houston foi o Rich Shepard, né, que de novo, vindo do banco, foi o melhor jogador do ataque de Houston, meteu 30 pontos, deu 6 assistências, né? Nos poucos momentos onde Houston conseguiu ter um ataque decente, foi com o Rich Shepard em quadra. E mesmo assim, ele segue sendo reserva, ele não é colocado como titular. Toda hora o Udoka tira o moleque de quadra com ele quente, com a justificativa de que ele não defende, e ele de fato não defende bem. Só que, pô, mano, é igual eu falei ontem. O cara, ele é um dos técnicos mais bem pagos da liga. O mínimo que ele tem que fazer é achar um jeito de esconder o Rich Shepard na defesa, porque o benefício que ele entrega pro ataque
é muito maior do que o malefício dele na defesa. Então, se pra ter o Rich Shepard em quadra for necessário esconder ele na defesa, tem que fazer isso. Só que o Udoka, ele é incapaz. Ele é incapaz de fazer isso. Por quê? Porque ele é limitado. Ele é limitado, sabe? É um técnico extremamente pobre em termos de ideias, em termos de grana. Ele é milionário, né? Porque o Houston paga uma bala pro homem. Mas em termos de ideias, ele é extremamente limitado, extremamente pobre, sabe? Ontem, de novo, cara, a forma como ele subutiliza o Kevin Durant é revoltante, cara. Revoltante, mano. Ou no quarto período, no final do quarto período, o Durant não relou na bola. Todas as jogadas dos últimos 5 minutos do quarto período foram jogadas com o Şangun no post. Só isso. Só isso, sabe? Então, cara, é um técnico, assim, todo respeito, mas é um dos piores técnicos da temporada, talvez até o pior, tá? Acho que a briga de worst coach of the year é boa, mas eu acho que o Udoka, nessa briga, ele é contender, tá? Ele é um dos grandes contenders nessa disputa de pior técnico do ano. Eu acho que ele e o Doc Rivers estão ali pau a pau. Pau a pau. E considerando o material humano que o Udoka tem à disposição, que é infinitamente superior ao que o Doc Rivers tem, e isso não é uma defesa ao Doc Rivers, tá? É um ataque ao Ime Udoka, né? Você jamais me verá defendendo o Doc Rivers, pelo amor de Deus. Mas, assim, a comparação do material humano que o Udoka tem e que o Doc Rivers tem, não dá nem pra comparar. Assim, é uma diferença brutal. E o Ime Udoka, ele faz um trabalho tão ruim quanto o Doc Rivers faz, só que tendo muito mais material humano à disposição. Então, acho que o Ime Udoka, acho que dá pra dizer que ele, nessa disputa aí de pior técnico da temporada, acho que o Udoka, ele leva, cara. Ele leva. Inclusive, o Doc e Doc Rivers, a cada ano que passa, eles ficam mais parecidos, né? Eu até brinquei ontem que o processo de Doc Riversização do Ime Udoka tá atingindo níveis impressionantes, né? Cada dia que passa, o Ime Udoka, ele se prova mais e mais o Doc Rivers dessa geração. Tipo, um cara com muito nome para muito pouco trabalho, né? Técnico dos mais superestimados da liga. E ontem foi mais uma disaster class, né, do nosso Ime Udoka, né? Trabalho terrível. Os clutches, tanto de prorrogação como de quarto período, foram horríveis. E é isso. É um técnico horrível que ontem foi colocado no bolso pelo Steve Kerr, que é um técnico muito criticado, que a torcida do Warriors vive chamando de pardal, mas que ontem destruiu o Ime Udoka. Deu um nó no Ime Udoka. O que o Steve Kerr fez ontem com o material humano que ele tinha à disposição é pra ser aplaudido, cara. Foi um trabalho excelente do Steve Kerr ontem. E grande vitória do Warriors, cara. Uma vitória realmente das maiores do Warriors na temporada. Resultado realmente muito bom. Aí a gente teve Minnesota vencendo o Toronto Raptors por 115-107. Mais uma ótima atuação coletiva do Minnesota, né? O Anthony Edwards foi o grande destaque, né? Meteu seus 22 pontos e deu-lhe um pôster absurdo ontem também. Mas você teve o Rudy Gobert vindo para 18 pontos e 12 rebotes, você teve Julius Randle vindo para 17 pontos, DiVincenzo para 16, Ayo Dosunmu com 13, com 3 roubos de bola, Naz Reid com 12 pontos. Então foi um jogo onde novamente o coletivo, a profundidade de elenco de Minnesota fez a diferença, né? Minnesota chega à sua 5ª vitória seguida, a 8ª nos últimos 9 jogos. Minnesota assume a 3ª posição do Oeste, ultrapassa o Houston Rockets e vive seu melhor momento na temporada, né? Um momento muito forte de Minnesota, assim como o momento de San Antonio é maravilhoso, né? Ontem, enfrentando a melhor campanha da NBA, né? Encarando o Detroit Pistons, de novo, né? Encarando o Detroit, os dois já se enfrentaram recentemente, vocês devem se lembrar. Aquela guerra que foi, né? Pistons e Spurs. Ontem os dois de novo se enfrentaram
Só que dessa vez o Spurs não teve tanta dificuldade como teve no jogo anterior. No jogo anterior entre os dois, o Spurs venceu, mas assim, foi um jogo duríssimo para San Antonio. Ontem não foi tanto, né? Ontem San Antonio liderou do início ao fim, né? Segundo a ESPN, San Antonio liderou o placar por 99% do tempo. Então, assim, foi um jogo extremamente bem controlado por San Antonio. O Wembanyama ontem jantou a defesa de Detroit. Jantou, né? Jalen Duren, Isaiah Stewart, ninguém teve a mínima resposta pro Wemby, que terminou o jogo com 38 pontos, 16 rebotes e 5 tocos. Coisa inacreditável o Wembanyama. Fora ele, o De'Aaron Fox teve um jogo excelente também. Um dos melhores jogos do Fox, né, nas últimas semanas. Ele que vinha numa fase abaixo, né? Ontem jogou muito bem. Fora Devin Vassell, que foi muito bem na defesa. Dylan Harper teve bons minutos, enfim. Foi um grande jogo de San Antonio que venceu, que dominou, né, Detroit. Vitória por 121-106. San Antonio que contra as 3 melhores campanhas da liga, fora ele, né, obviamente, tem um recorde de 7-1. Foram 4 vitórias e 1 derrota contra o OKC, 2 vitórias contra Detroit e 1 vitória contra o Boston Celtics. Ou seja, estamos falando, né, do assassino de favoritos, né? San Antonio é o assassino de favoritos, é o assassino de contender. E ontem fez mais uma vítima. Grande resultado para San Antonio, que chega a 45 vitórias. E Detroit sofre sua 16ª derrota, tá? Aí Chicago venceu o Phoenix Suns, né? Surpresa, inclusive, né? Não era esperado uma vitória dessa do Bulls, fora de casa, sem Josh Giddey. Era um jogo, assim, onde claramente o Phoenix era favorito. Só que acabou, né? Que o Bulls surpreendeu. Grande jogo de Colin Sexton, 30 pontos para ele. E o Bulls, com essa surpresa, né? Conseguiu garantir o resultado, 105-103. Chega a sua 26ª vitória. E o Phoenix Suns, que fez um jogo muito fraco, sofreu sua 27ª derrota. Inclusive, notícia sobre Phoenix Suns, tá? Tá até aqui no site aqui da ESPN. Dillon Brooks foi preso, tá? Sim, o vilão que tá fora por conta de uma lesão na mão, ele foi preso por suspeita de dirigir alcoolizado, tá? Não se sabe. Eu não parei para ler a matéria em si, mas pela headline, né, é isso. Ele foi suspeito de dirigir embriagado, foi preso. E, cara, surreal de Dillon Brooks, né, cara? Tipo, do nada, o malandro aparece preso. Pô, bizarro. Realmente bizarro o vilão. O vilão é... Pô, puta que pariu, irmão. Ai, Dillon Brooks é maluco, cara. Maluco, bicho. Enfim. Pra gente encerrar, né, o episódio de hoje, os últimos 2 jogos, a gente teve o Pelicans vencendo o Sacramento Kings por 133-123. O Williamson, que tá vivendo a sua melhor sequência de jogos da carreira, né, em termos de jogos jogados como titular. Essa é a temporada mais saudável do Zion, né? Ontem, de novo jogou e de novo jogou bem, né? Foram 23 pontos pro Zion. Vitória do Pelicans por 133-123. O Pelicans chegando à sua 20ª vitória. E o Kings perdendo o seu jogo de número 50. Sim, 50 derrotas pro Sacramento Kings. Ai. Rapaz do céu. Ih, Kingaço, hein? Complicado, Kingaço. E aí, no último jogo da noite, a gente teve Lakers contra Denver, né? O prime time da quinta-feira. De um lado, o Luka Doncic, do outro, o Nikola Jokic. No fim, venceu o Gordola de Denver. 120-113 foi o placar final. Um jogo que Denver controlou do começo ao fim. Teve ali um momento, né, onde o Lakers conseguiu ser superior, que foi ali entre o terceiro e o quarto período. Né, o segundo tempo do Lakers foi bom, né, especialmente na parte defensiva. Gostei bastante da defesa do Lakers ontem no segundo tempo. DJ Redick
conseguiu fazer alguns ajustes bem interessantes, né, usando lineups um pouco mais baixas para pressionar mais o Jokic por baixo, para tirar o Jokic do garrafão no ataque, né, isso deu bastante certo. Mas no fim o Jokic botou a bolinha debaixo do braço e mesmo numa noite de quase 10 turnovers, ele conseguiu o seu melhor em quadra, foi decisivo convertendo ali aquela jogada no final, aquele spin move lindo para cima do Jackson Hayes, que virou a bandeja que selou a vitória. Nikola Jokic chegou ontem ao seu 23º triple-double na temporada, 28 pontos, 12 rebotes, 13 assistências, e juntamente de Jamal Murray, Christian Brown e Julian Stroughter, foram os grandes nomes dessa vitória de Denver, 39ª vitória de Denver na temporada, consegue abrir 2 vitórias do Lakers, e 25ª derrota do Leicão, que teve um Luka fazendo um ótimo jogo, né? 27 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, fez um grande terceiro quarto Luka, mas não foi suficiente, né? O time perdeu o DeAndre Ayton no começo da partida, teve que jogar com o Jackson Hayes, que até foi bem, né? Não acho que o jogo do Hayes foi ruim. Mas, né, cara, sem um LeBron inspirado, né? Inclusive o LeBron ontem virou preocupação, né? No quarto período ali. Ele foi para uma bandeja, acabou caindo em cima do fotógrafo e aparentemente sofreu uma lesão no cotovelo. Tem que ver, né, a gravidade da lesão, mas ontem ele não conseguiu jogar, né? Ele até voltou para a quadra, jogou alguns minutinhos depois, mas ali nos últimos 3, 4 minutos do jogo ele ficou no banco, né? Então o LeBron vira preocupação. Só que mesmo antes da lesão o LeBron não estava fazendo um grande jogo, né? Fez um jogo ok, não foi um jogo ruim, mas foi um jogo ok. Então, sem ter um LeBron inspirado, com o Marcus Smart errando tudo no clutch, né? Impressionante como o Marcus Smart desperdiçou chances de vencer, né, cara? Ontem o Lakers teve algumas chances de ganhar o jogo, né? O Smart teve 2 wide opens claríssimas no final, que ele acabou desperdiçando. E aí, contra esse time do Denver, que mesmo sofrendo em clutch, Denver é um time que vem fazendo clutches bem ruins, né, nessa temporada. Mas não dá pra você dar sopa, né? Não dá pra você dar sopa pro azar, ainda mais jogando fora de casa, no Colorado, né? E aí o Lakers vacilou e o Denver puniu os erros do Lakers, garantiu a vitória importante aí, né, pra, né, abrir uma vantagem pro Leicão. Denver volta às quadras hoje, vai pegar o Knicks, né, às 23 horas. Inclusive a rodada de hoje tem muito jogo pica, né? Às 9 horas tem Dallas e Celtics, né, que vai ser o retorno do Jason Tatum. Obviamente vai ter cobertura do canal desse jogo. Aí a gente tem Heat e Hornets, Hornets voando, outro jogaço. Knicks e Nuggets tem tudo pra ser um jogão também. Clippers e Spurs tem tudo pra ser um jogão também. Então, velho, hoje galerinha aí vai dormir tarde, né? Você que é um nerd de NBA como eu, né, e não vai pra rolê, se prepare. Sua noite será longa, tá? Galera, é isso, viu? Pro episódio de hoje é isso. Obrigado, tá, pela audiência nessa sexta-feira. Agradeço muito. A gente se vê mais tarde, né, com mais vídeo. Hoje tem cobertura da rodada, então fica ligado pra não perder nada. Fiquem bem, grande abraço e até a próxima. Tchau, galera. Valeu!